Olá, inovadores e inovadoras, eu sou o Pedro Chamochumbi, sejam bem-vindos a mais um Compartilhando Inovação e, como sempre, ao meu lado, meu amigo, meu irmão, meu parceiro, Rômulo Tagliassacchi. E aí, Rômulo? Fala aí, Pedro. Beleza, cara? Cara, tudo certo, acelerado como sempre, Isso né? aí. Para mais um dia de muita inovação. E hoje, quem nós vamos receber aqui, cara? Hoje temos mais uma convidada extremamente especial, nossa querida amiga Monique. Seja bem-vinda, Monique Lepletier. Olá, meninos. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Alegria toda nossa em receber você, Monique, que para nós é uma super referência de energia empreendedora, mulher empreendedora. Né? A gente está muito feliz em te receber aqui para compartilhar a inovação com a nossa audiência, falar um pouco mais, né, da tua história, da atuação, né, no contexto da inovação. E para começar já de cara, destravando, Monique, queria saber como que é a tua relação, né, com a inovação, o empreendedorismo, como que é o teu dia a dia nesse universo da inovação. Muito bom. Bom, eu sempre fui uma pessoa apaixonada por inovação, na verdade, desde o corporativo. Eu sempre fui muito envolvida. Eu sempre fiquei ali quebrando a minha cabeça sobre como a gente fazia as coisas de uma forma diferente, de uma forma mais eficaz e que fosse mais assertiva ali no dia a dia das pessoas. E logo quando surgiu, né, o Design Thinking, o Scrum, o Kanban, toda essa parte de transformação digital, que foi muito potencializada pela pandemia, eu comecei a fazer cursos, a entender um pouco mais como funcionava esse ecossistema e eu fui me apaixonando cada vez mais. E aí, junto com tudo isso, no meio do caminho, veio o empreendedorismo. Eu abri uma empresa de consultoria de gestão de negócios para mulheres e eu tive o grande desafio, como que eu alio inovação aos pequenos negócios, né? Porque pequenos negócios, né, pequenos empreendedores, têm um conceito muito errado de inovação, né? Eles acreditam que inovação é um bicho de 7 cabeças, é algo que precisa de muita tecnologia e muitas vezes de muito dinheiro. Então, eles nem procuram saber muito para poder implementar. E aí, chegar num pequeno empreendedor e falar a palavra inovação, já, opa, não, isso não é para mim, Monique. Não, aqui não é corporativo, não, Monique. Vamos fazer o básico aqui. Não, mas dá para inovar fazendo básico, dá para inovar aí no teu dia a dia. Então, eu precisei começar a quebrar um pouco o preconceito que existia acerca dessa palavra nos pequenos negócios. E hoje eu consigo, às vezes, sem falar o nome da inovação, inclusive usando ferramentas do Design Thinking, ritos do Scrum, dentro dos pequenos negócios, sem dar os nomes que assustam. Exato, desmistificando também para eles, né? Que eu acho que isso é o mais importante, né? Que é como você disse, existe um certo receio e o receio é só pela falta do conhecimento mesmo, né? E a hora que você vem e dá todo esse toque para eles, talvez como minha avó diria, né? Assim, como é que era? Conta o milagre, mas não conta o santo, né? E daí funciona, né? E eles entendem e vê que isso é fundamental pro desenvolvimento não só pessoal, mas do negócio deles também, né? É engraçado porque às vezes elas vão contando assim os feitos delas nos negócios. Então, por exemplo, um exemplo aqui aleatório, uma confeiteira pegou um brigadeiro e transformou num brigadeiro recheado com uma casca diferente e tal. E ela vem contar aquilo e você inovou. Não, como assim? Eu só criei um sabor novo de brigadeiro. Nossa, mas isso é muito inovador, né? Você pegou algo trivial que já estava ali inserido no teu dia a dia, que todo mundo faz, e deu uma nova cara, deu um novo formato, deu um novo sabor. Isso é inovação. E elas ficam, eu inovei, então. Então, para mostrar que é super possível, né? A inovação, ela faz parte, ela deve fazer parte do dia a dia de pequenos negócios. Monique, antes de você, né, entrar nesse universo, então, né, do empreendedorismo e hoje trabalhar com essa potência que você tem, né, como consultora, você trabalhou muitos anos, né, no mercado corporativo, também como agilista, né, você, né, com esse teu sotaque, essa pegada carioca, com essa energia incrível, né? Como que você veio parar, cara, aqui no interior, né, do estado de São Paulo? Conta um pouco, dessa jornada, né, de agilista aí na inovação, no corporativo. Como foi isso, Monique? Pedro, foi assim. Eu nasci e cresci no Rio de Janeiro e eu comecei a minha jornada profissional muito cedo, com 16 anos. Eu fui trabalhar. E eu fui trabalhar no varejo, como vendedora numa loja de shopping.
E quando eu comecei a trabalhar no varejo, em 3 meses, eu era a melhor vendedora da loja. E eu falei, nossa, eu nasci para fazer isso, né? Eu quero trabalhar no varejo o resto da minha vida. Uau. Mas eu sou geminiana, então eu entendi que tudo que eu faço, eu nasci para fazer, porque eu sou muito intensa. Adapta, assim, muito também. intensa, tenho uma adaptabilidade boa. E aí eu comecei a minha jornada no varejo, e eu fiquei 10 anos no varejo. Então eu fui vendedora, depois eu fui subgerente, eu fui gerente de equipes de vendas, o que me trouxe muita bagagem realmente para vendas, atendimento ao cliente e até experiência do cliente na época que isso nem era muito falado. E aí, ainda no Rio de Janeiro, eu fiz a minha transição para o mundo corporativo. Foi quando eu entrei na Shell, lá no Rio. E foi engraçado, porque na Shell eu entrei como terceirizada. E logo fiquei alguns meses como terceirizada na área de atendimento ao cliente. Em janeiro de 2011, eu fui efetivada. Então, foi aquela felicidade. Eu fui fazer meu exame admissional. Eu queria muito ser efetivada numa empresa como a Shell. E eu fui fazer meu exame admissional, feliz da vida, já estava planejando o chopinho depois para comemorar. No meio do caminho, quando eu estava voltando para a Shell, para o prédio lá no Rio de Janeiro, recebi um telefonema do meu coordenador. E na época ele falou assim, Monique, você está voltando para cá? Falei, tô voltando, vamos tomar aquele chopp, comemorar, agora eu sou Shell. Aí ele, Monique, então vem, que eu preciso conversar com você. Falei, meu Deus do céu. Esse tom de voz não foi legal. Eu ia até falar um palavrão agora, mas não pode. Falei, deu ruim. Aí eu falei, ai meu Deus, mas o que aconteceu? O que eu fiz? Você vai me demitir? Monique, vem. Aí minha felicidade, já coloquei ela ali no chão, já fiquei neutra, né? Esperando para ver o que ia acontecer. Quando eu cheguei no escritório, ele me colocou numa salinha e falou assim, Monique, parabéns pela sua efetivação, mas eu gostaria de te dizer, eu preciso da resposta hoje. Tudo isso aqui vai acabar. A Shell vai fazer uma joint venture com a Cosan para criar uma empresa nova que se chamará Raizen. Isso tudo vai acontecer em Piracicaba. Então, eu estou mapeando hoje quem são as pessoas que querem se mudar para Piracicaba e quem não quiser vai apagar as luzes. Foi a frase que ele usou. Eu acho que eu tenho trauma de apagar luzes até hoje na minha vida. E aí, meu mundo caiu, né? Nossa, Piracicaba. Nunca tinha ouvido falar de Piracicaba na minha vida. Para mim, o que eu conhecia do interior de São Paulo eram as historinhas do Chico Bento, né? A quermesse, a igreja, as galinhas na rua. E na hora, eu não queria voltar para o varejo. Eu realmente queria iniciar uma jornada no corporativo. E eu falei para ele assim, eu vou. Tipo, no escuro. Aí ele, que ótimo, então eu vou mapear o seu nome aqui na listagem. E aí eu já voltei para casa, entrei no Google, coloquei Piracicaba para poder entender onde eu estava me metendo. E aí, na época, deu tudo certo. A Shell viabilizou os custos para a gente vir conhecer a cidade. Quando eu cheguei aqui, eu adorei, vi que não era nada de Chico Bento, né? Tinha só umas capivaras na rua, mas galinha não. Na faixa, né? Atravessando na faixa. Na faixa. São educadas. Muito. São muito educados. E aí, em abril de 2011, eu vim para cá. Um ponto importante é dizer, eu não apaguei as luzes. Em abril de 2011, eu cheguei aqui em Piracicaba para trabalhar na Raizen. E aí eu fui trabalhar na área de atendimento ao cliente. E depois eu fui para o jurídico, trabalhei com projetos no jurídico. Foi quando eu comecei a entender um pouquinho como funcionava o mundo dos projetos. Depois eu fui trabalhar com logística agrícola na Central de Integração Agroindustrial da Raizen, cuidando de algumas unidades. E por fim não, penúltima área que eu trabalhei foi a área de governança operacional agrícola. Foi aí que eu comecei a entrar nesse mundo de agile, de design thinking e gestão de mudança organizacional. Então, essa área de governança operacional agrícola era uma área em que gerenciava projetos visando a melhoria de processos no campo e na indústria de uma forma geral. E o meu papel dentro desses projetos, que normalmente eram projetos ágeis, era atuar como GMO, gestão de mudança organizacional do projeto. Então, eu fazia mapeamento de impactos, mapeamento de rede de afetados, como plano de comunicação, plano de treinamento, mapeamento de stakeholders, mapa de temperatura, enfim, tudo que acerca ali da gestão de mudanças, né? E foi incrível, assim. E aí, nessa época, eu fiz um curso para virar Agile Coach, a gente trabalhava com Scrum, Kanban.
E eu comecei a entender um pouco como funcionava esse mundo, a me encantar como que fluía o processo. Eu gostava muito da forma autônoma, né, como equipes autogerenciáveis, que o Agile levanta essa bandeira, e funcionava muito bem. E eu comecei a falar, nossa, coisas que eu me questionava durante a minha vida, que era essa hierarquia, esse manda, obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tudo isso nunca me desceu muito bem. Eu sou uma pessoa, de certa forma, rebelde, né, com relação... Conformada por Eu sou natureza. inconformada por natureza. Então, eu sempre questionei muito isso. E quando veio o ágil e eu comecei a ver que existia uma certa holacracia ali e existia uma certa rede hierárquica, falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu me achei de novo, né? Toda hora eu me acho nos lugares. Quero fazer isso pra sempre, eu falei. E aí eu comecei a fazer cursos e tudo mais. Nesse meio do caminho, eu comecei a empreender. Daí a Bia, que trabalhava comigo na Raizen, ela saiu da Raizen para trabalhar com processos. Ela ia oferecer apenas processos, era especialista em processos, e ela ia oferecer isso para pequenos negócios. Porque a gente via dentro da empresa grandes consultorias, né, oferecendo um serviço de gestão por um valor que pequenos empreendedores não poderiam pagar. E a gente, como cliente, ia nos pequenos estabelecimentos, como mulher, né, no salão de cabeleireiro, na loja de roupa, e a gente via, nossa, como essa galera precisava fazer gestão. Ter acesso a esse conhecimento que as grandes corporações já estão usando. Mas nunca poderão pagar uma Falcone, uma CIT, né? Não sabe, não pode falar marca aqui, gente? Não, fique à vontade, fique à Então tá vontade. Compartilhando inovação. E aí, a Bia ela foi desbravar esse mundo, eu fiquei, né? Eu tinha, na verdade, gente, nunca tive o sonho de empreender. Meu sonho era corporativo, eu queria ser executiva, eu queria viver esse mundo que eu amava. Essa selva de pedras que eu era encantada. E aí, quando a Bia saiu, ela começou a trabalhar com processos dentro dos pequenos negócios e eles começaram a demandar ela questões relacionadas à gestão de pessoas, vendas e marketing. Então, no primeiro cliente que ela foi, ele falou para ela assim, eu preciso contratar uma pessoa, Bia. Aí ela, nossa, não sei fazer isso. Aí ele falou para ela assim, você faz? Aí ela, faço. Tipo, ela não sabia como ela faria, né? Contando... DNA empreendedor, né? A empreendedora. É. E na hora, ela me mandou uma mensagem e falou assim, Mô, quer fazer um freela aqui comigo? Quer fazer um processo seletivo? Eu falei, tava no começo da pandemia, gente, todo mundo em casa, não tava indo pro campo, nem nada, aquela demanda super baixa. Eu falei, vou fazer esse freela aí. A graninha a mais, né? Beleza. Aí fiz um freela, fiz outro freela, fiz outro, e quando eu me dei conta, a gente estava sentada na mesa do contador assinando o nosso contrato social. Que maravilha. E aí começou aquela saga, né? Aquele conflito interno. Tô na Raizen, tenho sonhos aqui, tenho expectativas de chegar na alta liderança, tenho uma carreira muito consolidada, sou muito bem vista aqui, e tenho o empreendedorismo. E meu coração começou a bater muito forte pelo empreendedorismo, não pelo empreendedorismo em si, mas pela missão que existia por trás daquilo que eu estava fazendo, pelo resultado que eu estava proporcionando àquelas mulheres. E é engraçado porque eu acho que tudo que vai acontecendo na nossa vida, de certa forma, vai nos conduzindo por um caminho que a gente tem que seguir, inevitavelmente. E eu digo isso porque já na Raizen, pouco antes de eu começar a empreender, eu tinha uma líder maravilhosa, Thaís Fornícola. Beijo, Thaís. E ela me trouxe junto com ela para um comitê de diversidade e inclusão, em que eu trabalhei olhando para a carreira das mulheres. Então eu comecei a estudar muito esse tema, sem saber o que viria depois, né? E aí, quando eu comecei a entrar nesse mundo, eu falei, gente, então é isso? Então é assim? E aí eu comecei a ver que tudo que eu fazia para a Raizen relacionado à inovação, a estratégias e tudo mais, eu poderia fazer isso de uma forma muito mais abrangente e ajudando pessoas que precisavam muito mais de mim. Né? No corporativo, cada ser humano que está ali, cada indivíduo, ele é importante, mas não é insubstituível. Tem muita gente boa no mercado. E eu comecei a me dar conta que talvez para aquelas mulheres eu fosse insubstituível. E aí, no momento de pandemia, né? Exato. Quer dizer, um senso de propósito, né? Muito forte, exato. Né, Rômulo? De, poxa, agora a gente precisa, né,
resgatar os negócios, as pessoas, o emocional, né, dos empreendedores, das mulheres, De um ponto de referência, né? E a inovação vem daí como uma ferramenta de transformação mesmo, Como né, uma Monique? ferramenta de transformação. Você usou a palavra perfeita. E aí, começou eu nunca fui uma pessoa de acreditar muito nesse lance de propósito, que é algo que a gente fica perseguindo a nossa vida inteira. Muita gente fica aí sofrendo, pô, eu não encontrei meu propósito. Eu acho isso sofrível para algumas pessoas. E eu nunca fui uma pessoa de levantar essa bandeira de propósito. Mas, cara, eu não encontrei meu propósito, mas hoje eu posso dizer que meu propósito me encontrou. Porque quando eu comecei a fazer isso, eu falei, gente, então eu acho que isso aqui é um propósito, né? Eu acho que esse é o meu propósito. Não que eu não tivesse um propósito dentro do corporativo, porque eu tinha uma missão, né? Uma inspiração, algo maior. Só que dentro do empreendedorismo, ajudando essas mulheres, era muito maior. E aí durante um ano, eu conciliei o CLT com o empreendedorismo. Durante um ano eu consegui fazer isso. Foi incrível? Foi maravilhoso? Não, não foi. Eu fiquei bem louca. No meio de uma pandemia, eu sou mãe de duas crianças em casa enlouquecidas, parecia um liquidificador batendo uma vitamina sem tampa. Quer dizer, mãe, Corp Life, Exatamente. empreendedora. Exatamente. O que você estava fazendo, né, das 3 da manhã, assim, Monique? Trabalhando. Por incrível que pareça, estava trabalhando. Eu acordava 5 horas da manhã, eu ia dormir 2 horas da manhã, e a empresa começou a crescer muito, a gente começou a atender empreendedoras de todo o Brasil. Então veio o cliente de São José do Rio Preto, veio o cliente de Brasília, veio o cliente de Uberlândia, fora as clientes de Piracicaba. E as clientes de Piracicaba, algumas vezes eu tinha que ir presencial. E eu ia. Espero que não tenha meu chefe da Raiz e não estava ouvindo isso aqui, hein, gente. Olha o que você perdeu, hein? E aí, eu comecei a ficar com aquela sensação de, nossa, eu tô traindo uma empresa que eu amo, porque eu amo a Raizen. E aí, eu precisei tomar uma decisão. Chegou um momento que as pessoas perguntam, Monique, conta pra mim como você planejou a sua transição de carreira. Eu gostaria de ter uma história linda e de estratégias lindas pra dividir com as pessoas. Só que, gente, eu não planejei a minha transição de carreira. Foi zero planejado. Tá certo? Não tá certo. Mas foi como foi comigo. Aconteceu de uma forma muito orgânica. E é engraçado que nesse 1 ano que eu conciliei os dois, eu fui promovida. E sabe quando você é promovida no lugar que você sempre quis estar? Eu fui promovida para a área de Customer Experience. Que era o lugar que eu sempre quis estar, fazendo o que eu vinha estudando há anos para fazer. Finalmente, sentei naquela posição. E sabe quando você chega? Ai, cheguei. Aí você senta. Ai, é isso aqui? Nossa. Acho que lá tá mais legal, né? Será que era isso? E aí você fica frustrada, de certa forma. Mas não era a cadeira que estava no lugar errado, era você. E aí foi aí que eu entendi que eu estava no lugar errado. Não adianta o que eu fosse fazer ali dentro, não era mais o lugar que eu deveria estar. E de uma forma totalmente corajosa, eu diria, eu pedi demissão depois de 10 anos de empresa. Eu não sabia como eu ia pagar os meus boletos no mês seguinte, eu não sabia se teria cliente, eu não sabia nem se o que eu estava fazendo estava realmente tão certo assim. Eu apenas confiei no meu coração, no tal do propósito que estava pulsando ali, e me joguei, e fui. E deu certo, né? Graças a Deus. Se não tivesse dado, ai meu Deus. Isso estava muito, né, em você já, assim, né? Porque, né, resgatando até um pouco da sua própria história, assim, quando você começa, né, e vai vender e vai realizar ali, para ser uma boa vendedora, você traz o cliente para o centro, né? Depois você tem uma jornada corporativa, profissional, onde você passa por diversas áreas, né, testada e forjada, né, num ambiente de tensão e um nível de exigência ali high level, né, intenso. E aí você alcança essa posição e se descobre, né, com uma bagagem incrível, mas uma vontade de transcender isso, né, Monique? É isso. E aí você envelopa isso, empacota isso e faz o que com isso depois? Como é que você reagiu a esse sentimento de falar, cara, não é, né, para fora, a questão é interna, que é esse mergulho.
É esse mergulho, exatamente. E foi tudo muito orgânico, assim. Eu fui sentindo e fui meio que por instinto. Fui me conhecendo muito nesse processo, porque eu acho que o autoconhecimento, ele é o pontapé inicial para qualquer transição. Aliás, para tudo que a gente faz na nossa vida, a gente precisa ter esse autoconhecimento, a autorresponsabilidade, a autoempatia, o autocuidado, enfim. E eu fui entendendo quem eu era, né? E aonde eu queria chegar, porque é difícil você ter um sonho na sua vida inteira, que eu descobri que não era um sonho meu, era uma questão social que nos é imposta, né, de sucesso. O que é sucesso que você aprende quando você é criança? Você tem que crescer, estudar, depois você tem que passar num vestibular para uma faculdade pública, depois você tem que sair e arrumar um emprego numa boa empresa, você tem que casar, você tem que ter 2 filhos, um não serve, e de preferência um casal. Depois você tem que fazer um MBA, você tem que trabalhar por volta dos 55 anos, tem que investir na bolsa para poder ter uma aposentadoria maravilhosa para depois você viajar ao mundo. Isso é sucesso, gente. E a árvore, faltou plantar uma árvore. Isso é o que nos vendem como sucesso. Exato. E a gente passa uma vida inteira sem questionar se isso é sucesso pra gente. Porque tem gente que não quer fazer faculdade. Tem gente que não quer casar. Tem gente que não quer ter filho. E tá tudo bem. Tem gente que quer trabalhar até morrer, não quer se aposentar. Tem gente que quer se aposentar aos 40. O que importa é o planejamento que você faz. Então, o fato da gente não se questionar o que é sucesso pra gente faz com que a gente entre nessa massa e vá seguindo, acreditando que isso são nossos sonhos. Porque, na verdade, a gente nunca parou pra se perguntar quais são os nossos sonhos. E quando a gente faz isso, a gente se surpreende. A gente pergunta o sonho dos outros. Pedro, qual o seu sonho? Rômulo, qual o seu sonho? Agora, o nosso, Monique, qual o seu sonho? Puxa vida, você queria seguir uma carreira no corporativo, você queria virar executiva, de repente você está empreendendo, o que você está fazendo da sua vida? Foi aí que foi o momento de voltar para dentro, entender o que me trouxe até ali, e eu não comecei do zero, como muita gente disse para mim. Porque quando eu fiz a transição, o que eu mais ouvi, a frase que eu mais ouvi, deixa eu ver se vocês adivinham aí. Ah, você é louca. Ah! Sai na louca. Ponto para Pedro Chumbi. Você vai trocar o certo pelo duvidoso. Você é louca. Foi a frase que eu mais ouvi. E um dia, conversando com uma amiga, ela falou pra mim assim, Monique, enquanto você estiver ouvindo essa frase, você tá no caminho certo. Exato, é isso A mesmo. hora que ninguém estiver falando que você é louca, opa, tem alguma coisa errada aí. Volta umas casinhas e começa de novo. Então eu ouvi muito, você é louca, você tá começando do zero. Não tô começando do zero. A gente nunca começa do zero, né? A gente começa do zero quando a gente nasce. Depois que um livro tá escrito, é sempre um próximo capítulo. Todo livro que a gente já escreveu, ele continua ali. Então eu não comecei do zero. Pelo contrário, eu tive uma bagagem incrível no varejo, uma bagagem incrível no meu acadêmico. Eu sou graduada em marketing. Há pouco tempo fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas. Eu tenho uma bagagem do corporativo que fez com que eu tivesse todas as habilidades e as competências técnicas e comportamentais para poder guiar as minhas empreendedoras. Então, eu não sou louca, eu não comecei do zero e deu super certo. E é engraçado porque as pessoas também falam... eu acho que, inclusive, né, é um grande... As pessoas falam, dá uma dica, o que você fez? Por que você faz de diferente? Por que você... Nossa, você é forte, né, Monique? Eu escuto muito isso. Você é forte, você é autoconfiante, você fala e tudo mais. E aí, o autoconhecimento também me fez entender isso. O que me trouxe até aqui? O que me diferencia das pessoas, por exemplo, que não conseguem fazer uma transição de carreira, mesmo querendo... E uma das coisas que me diferencia é que eu nunca digo não para alguma coisa. Eu nunca digo não sei, eu nunca digo não posso, eu nunca digo não faço. Eu sempre falo, eu faço, eu vou. Tem até um exemplo. A gente tem tempo, gente? Porque eu tô falando sem convidar a pessoa errada. Esse é o lugar, Monique. E é o que a gente queria mesmo, poder ter essa imersão contigo nessa dimensão mais profunda mesmo, que é Sim. onde está aí a centelha da inovação de fato, né? Nessa tua jornada especial. Então, Sim. Por favor, Monique. Eu fui trabalhar uma vez numa locadora de veículos lá no Rio de Janeiro. Eu ia vender locação de veículos para grandes empresas, era a B2B. E aí, para você trabalhar nessa empresa, você tinha que ter habilitação e dirigir. Eu tinha habilitação, mas eu não dirigia. Nunca tinha dirigido na minha vida. Só tirei a habilitação por tirar, quase nem passei na prova prática, inclusive repeti a prova teórica. Pra vocês terem uma noção.
Até hoje eu não sou muito boa nisso, viu, gente? Vai lá olhar meu carro, vocês vão ver. E aí eu sentei para fazer a entrevista com o gerente da área comercial. E ele falou assim, você tem habilitação? Falei assim, tenho. Eu queria um emprego. Ele não perguntou se eu dirigia. Ele perguntou se eu tinha habilitação. Beleza. Check. Cheque. Tenho. Tenho. Fui contratada. E aí minha mãe ficava, meu Deus, mas quando você tiver que dirigir, o que vai acontecer, Monique? Falei, ué, quando eu tiver que dirigir, eu vou dirigir. Gente, eu nunca tinha dirigido na minha vida. Rio de Janeiro. Caos do Rio de Janeiro. Avenida Brasil, linha vermelha. Um dia ele chegou pra mim e falou assim, Monique, pega o meu carro. Um Corolla quase zero. Tinha uns golzinhos lá da locadora que ele podia mandar eu pegar, mas ele mandou eu pegar o dele. O dele. Pega o meu carro e vai naquele cliente que fica lá em Campo Grande e tal. Tipo, eu ia ter que pegar a Avenida Brasil inteira. Aí eu olhei pra ele assim... Tá bom. Pego. Peguei a chave, sentei no carro. Aí tava ligando o carro, não conseguia ligar o carro. Aí, de repente, estava tentando ligar o carro, liguei aquele negócio de limpar a chuva lá, o limpador de para-brisa. Eu não sabia desligar o negócio, o limpador de para-brisa. Aí ele veio. Monique, o que tá acontecendo? Eu vou com você. Aí ele sentou do lado no carona. Eu tremia, mais que vara verde. Monique, você não sabe dirigir? Falei assim, não. Aí ele olhou e falou assim, mas como assim? Você falou pra mim que tinha habilitação. Eu falei, mas eu tenho. Sim. Aqui minha CNH. Aqui minha CNH. Gente, e foi assim, enfim, eu fui mandada embora, claro, né? Tá tudo bem, já superei. Mas eu quis trazer esse exemplo para mostrar que a minha vida inteira foi assim. Eu nunca digo não, eu nunca digo não sei. Eu sempre, eu brinco com a Bia, eu falo assim, Bia, a gente atira e corre atrás da bala. E é isso aí que a gente vai fazer. Não tem tempo ruim pra gente, né? Não é porque eu sou forte, que eu sou corajosona, que eu sou demais. Não é isso. Eu duvido de mim também. Eu duvido muito de mim, né? Nós, mulheres, a gente tem a síndrome da impostora, que os homens também têm, mas não tão acentuado quanto nós. Então, a gente se duvida muito da nossa capacidade, se realmente a gente conquista as coisas pelo nosso próprio mérito ou se é sorte. Então, eu também tenho isso. A diferença é que eu não deixo isso me parar. A diferença é que eu vou para a ação apesar disso. Então, quando eu vou dar um treinamento, quando eu vou dar uma palestra, as pessoas falam, você sobe com uma segurança. Eu penso, que bom que você vê isso, porque internamente não tem segurança nenhuma. O ponto é que eu não deixo que essa insegurança me pare. Sim. Eu subo, eu faço a palestra, mesmo que por dentro eu esteja me tremendo, eu esteja com frio na barriga. Se eu precisar provar para mim mesma todos os dias que eu sou capaz, eu vou fazer isso. Ninguém vai fazer isso por mim. E é isso que as mulheres precisam começar a entender. Maravilhoso. É incrível, né, Rômulo? Porque a forma como você conecta, né? O conhecimento, né, de inovação, a prática de gestão de projeto, né, a empatia que você adquiriu no processo também de desenvolvimento profissional, lidando com pessoas, com projetos de diferentes áreas, você acaba sentindo essa necessidade de se realizar como empreendedora, né? Tudo isso que você falou agora é o ímpeto do DNA do empreendedor, né, Rômulo? E só pegando um gancho também, abrindo esse leque do empreendedorismo agora, como foi tão importante isso para você, essa tua carreira corporativa para o empreendedorismo, né? Porque eu acho, ouvindo assim a tua história hoje, que a gente já conversou algumas vezes, a gente já tivemos alguns encontros, já trocamos algumas ideias, mas eu vejo que assim, a nossa história é muito, muito similar, porque eu também eu trabalhava numa empresa onde a gente prestava consultoria para grandes empresas, falando sobre inovação, e era isso, né? Você sentar com um time de inovação, de uma Nestlé, uma Coca-Cola, para mim aquilo era muito lindo, era muito bonito. Só que chegou um dia que você começa para e pensa, tá, mas e o resto? Né? Porque é o que você falou, quando você está numa grande empresa, uma grande corporação, você fala de cifra de milhões ali na mesa, é algo corriqueiro, né? Sim. É algo normal, é o dia a dia. Só que você falar para o empreendedor e fala assim, olha, acho que isso daqui vai te custar 5 mil reais. Para ele, talvez seja pesado, assim, né?
Então então abrindo esse leque um pouco de empreendedorismo, assim, como que é essa carreira tua corporativa tão bonita que você contou, assim, como que isso fortalece isso para você envelopar isso tudo da parte corporativa e transbordar isso para o empreendedorismo. É verdade, Rômulo. A minha experiência no corporativo, as ferramentas que eu aprendi, principalmente dos métodos ágeis e tudo mais, foram muito importantes. Foi essencial essa minha passagem pela área de projetos como gestão de mudanças organizacionais para que eu pudesse direcionar as minhas empreendedoras até para a inovação. Para mim, inovação é uma questão de sobrevivência e eu falo isso para elas sempre. Não é porque você é pequena que você não vai inovar. Se você não inovar, você sendo pequena, daqui a pouco vai vir outro pequeno inovando e ele vai engolir você. Então, assim, é sobrevivência. Quem continuar negligenciando o tema inovação dentro das pequenas empresas vai se tornar obsoleto em pouco tempo. Então, eu sempre tento trazer isso para elas com essa bagagem do corporativo. E o fato delas não terem tanta grana para investir, essas ferramentas ajudam muito. Então, eu vou dar um exemplo para você. Se a gente precisa, dentro de um pequeno negócio, fazer um projeto para lançar um novo produto, e isso me custaria, vou dar um exemplo, sei lá, 50 mil reais, eu vou fazer um MVP. Talvez não com esse nome. E aí eu faço um MVP, vamos começar assim, 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 e aí você vai investir só 5 para começar? Nossa, elas ficam felizes da vida. Isso é uma inovação. Isso é algo que ela vai fazer um MVP para poder validar o produto dela, para depois entender que melhorias precisam ser feitas, para depois ela lançar algo muito mais aprimorado, muito mais assertivo, onde ela vai investir a maior parte do dinheiro dela. Então, essa inovação, todas essas ferramentas que eu trago do corporativo para os pequenos negócios, ajudam, inclusive, na questão dos recursos financeiros, dos poucos recursos financeiros que essas empreendedoras elas possuem. Tem muita empreendedora minha por aí usando o Trello com Kanban, por exemplo, né? Nem todas ainda se adaptam a essas ferramentas e tudo mais, mas tem muitas que já estão ali utilizando e entendendo, eu uso até o nome, ó, vamos fazer um Kanban aqui, é assim, 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 e elas, nossa, acham incrível, e eu monto o calendário editorial para o Instagram delas no Trello. Então, assim, o Trello é uma ferramenta básica, eu sei que hoje já tem algumas outras aí mais avançadas, só que assim, para elas é muito, sabe? Sim. E ajuda muito essas ferramentas e essas tecnologias. E é engraçado porque pequenos negócios hoje, até mesmo na cidade aqui de Piracicaba, eles estão usando muita tecnologia para trazer essa inovação para os negócios, estão investindo mais em tecnologia. As pessoas estão percebendo que, às vezes, você substituir recursos humanos por tecnologia é muito... O retorno desse investimento é muito maior, entendeu? Então, por exemplo, empresas de alimentação que estão substituindo atendentes, que fazem um trabalho completamente operacional pelos totens, né? Aqui em Piracicaba a gente vê alguns movimentos nesse sentido. Isso é uma baita inovação, é algo disruptivo, pelo menos aqui na cidade, nos pequenos negócios. E, cara, a pessoa vê assim, nossa, eu tô economizando tanto, porque eu tinha aqui um custo com minha folha de funcionários que era X, e agora que eu coloquei o totem aqui, eu investi uma grana maior no totem e tô economizando tanto. Então, assim, eles estão conseguindo ter essa percepção que antes não tinha. Antes era assim, eu não vou investir essa grana toda nesse totem. Eu tenho aqui minha funcionária, falo com ela fala com as pessoas... E não perder um pouco essa mentalidade, não é para substituir pessoas, né? Pessoas vão ser importantes em outras funções, mas é para trazer a tecnologia como aliada na redução de custo e na competitividade de mercado. Para potencializar o seu próprio negócio, né? Eu acho que o mais bonito, assim, que você fala é quando você puxa a tua cliente hoje, que é a tua parceira, esse teu time que você auxilia, assim... E você começa a mostrar isso para elas, igual você falou, vou rodar um MVP, mas eu também talvez não fale o que é um MVP, mas eu explico, mas acho que a gente não se pega nem na nomenclatura em si, mas essa trilha de aprendizagem que a pessoa tem, para ela é um caminho sem volta, sem né? volta. Então a hora que ela percebe, eu acho que a hora que a gente pega e desloca esse espaço-tempo para ela, e a hora que ela começa a ver o benefício, olha para trás e vê a trajetória dela, eu acho que para vocês hoje é algo que não tem preço, né? Que não se paga, preço. assim, né? Que você olha, a pessoa vira de olhar para você e fala assim, Monique, Bia,
meu, muito obrigado, olha o que vocês fizeram pra gente, né? Então isso eu acho que não é uma coisa que a gente, não é algo tangenciável assim pra gente, né? Não, é isso que faz o coração bater mais forte. Quando você olha e você recebe, às vezes, uma mensagem. Às vezes a gente recebe mensagem de clientes aqui com um texto enorme, assim, expressando a gratidão, sabe, dela por todos os resultados que a gente proporcionou. E, cara, a gente dá aquele quentinho no coração, assim, sabe? Porque é isso que vale, é pra isso que a gente faz o que faz. Não é por dinheiro. Existem formas mais fáceis de ganhar dinheiro do que empreendendo, gente. Sim, e com certeza. É nessas horas que, na minha visão, eu paro e penso, que corporativo, que nada, é muito mais legal desse lado. É, nessa hora. E sabe o que é engraçado do que você falou? Né? É muito mais legal. Que eu não falo o nome das coisas e tudo mais, que os agilistas não me escutem, né? Quando eu tava no corporativo e eu comecei a aprender ágil, tinha toda aquela questão dos agilistas, tipo, não, o ágil, para ser ágil, tem que ter esse passo a passo aqui, ágil. Tem um manifesto, você precisa ter aqui a dele, tem que ser 15 minutos, tem que falar isso, tem aqui a sua retro, que tem que durar tanto, a sua planning mais tanto, vamos fazer aqui o growth. Você tinha que seguir aquilo. Se você saísse aqui uma linha, vinha os agilistas e falavam, não, isso não é ágil. Né? E, gente, eu faço tanta bagunça com esse ágil nos pequenos negócios, que eu pego um punhadinho aqui, pego outro punhadinho ali, faço um milkshake aqui, aplico e dá certo. A gente vai se encaixando. Por exemplo, a gente tem algumas clientes do varejo que eu implementei a equipe de vendas ágil. Vocês não têm noção de como os ritos ágeis, como as sprints podem ajudar a alavancar vendas. Mas acho que esse é um processo Monique. Acho que até um processo de maturidade das ferramentas, né? Porque na minha concepção agora, falando do meu ponto de vista, tudo que a gente começa a colocar muito dentro de uma caixinha, ficar coisas muito engessado, já perde até o significado do ágil, né? Então é isso, acho que quando você personaliza algo para alguém, que é igual você fala, peguei um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, criei uma ferramenta que atenda a necessidade da minha cliente, isso nada mais vai atender ela. Aquilo que atende ela, aquela é a necessidade que ela tá, e eu tô ali para suprir essa necessidade para ela. Para resolver os problemas. Para resolver o problema, então justamente. Então é o que eu sempre pego, que eu sempre converso com as pessoas, para mim, o fundamental de tudo sempre é a aprendizagem, né? Então, independente de que ferramenta, disso, daquilo, não. Primeiro, a pessoa tem que entender o que ela está fazendo, né? Qual que é o fundamental dela? O que você precisa? Então, vou te dar isso, isso, isso. Se a pessoa não tem muita afinidade com essas coisas, que é igual você falou, não precisa falar nome, porque nome também difere do que se eu chamar de Zezinho, de Kanban, do que for. O importante para ela vai ser o resultado, né? Então, montei, ela entendeu aquilo começou a fazer sentido, aí a pessoa começa a se potencializar de uma forma que aquilo extrapola ela, né? Exatamente. Então, acho que é o mais até porque cliente no centro do negócio, né? Exato. Então a gente tem que resolver o problema do cliente sempre. E é muito interessante, Monique, olhar, né, para essa perspectiva, né, da Go Empreendedora, né, onde vocês atuam hoje, que cada cliente, né, se transforma muito mais do que numa cliente, né? As suas clientes hoje formam uma rede, né? Vocês são uma comunidade, porque aqui, né, na região, aqui em Piracicaba, a gente observa muito esse movimento com os eventos presenciais, onde essas empreendedoras também se encontram, né? Trocam essas experiências, essas informações, e isso gera um movimento de engajamento no contexto de empreendedorismo feminino, e hoje a gente já reconhece aqui em Piracicaba a Go Empreendedoras como um ecossistema de mulheres empreendedoras que colaboram e se desenvolvem, né, como um ecossistema próprio que rompe as barreiras, né, de machismo, de achismos e uma série de outras coisas, né? Então, você e a Bia hoje representam essa comunidade ativa de mulheres empreendedoras, né? Sim, as nossas clientes, elas chamam de a família Go. Esse, inclusive, é um over-delivery nosso, assim, né? Que a gente entrega com o maior amor do mundo, porque de todas as clientes que a gente tem nesses 3 anos juntas, a gente conecta essas clientes, porque todos os negócios, eles possuem oportunidades de interseção
que seja uma relação ganha-ganha. Então, existem muitas possibilidades de parceria entre essas mulheres que a gente atende. E a gente que atende elas individualmente consegue fazer essas conexões que para elas são invisíveis. Então, o quanto de mulheres a gente já conectou e o quanto de negócios a gente já gerou entre elas, apresentando elas. Então, a gente tem hoje realmente uma família Go, né? E a gente faz eventos, né? A gente tem os eventos presenciais, a gente agora, logo, a gente vai ter um grupo também, a gente vai iniciar com um grupo no WhatsApp, com uma comunidade ali, conectando ainda mais essas mulheres, e sim, rompendo todas as barreiras, porque o empreendedorismo feminino, ele é muito solitário, né? A mulher ali decide empreender, muitas vezes não é por sonho, é por necessidade, e ela não sabe fazer isso, ela não tem ninguém do lado dela, normalmente nem o apoio familiar essa mulher tem, e ela se vê sozinha. Então, a gente descobriu aí, ao longo dessa jornada, que quando a gente se une, quando a gente se conecta, a gente vira uma potência, né? Então, a gente está sempre procurando conectar essas mulheres para fazer negócio entre elas, para que a gente possa seguir juntas. É como uma montanha, assim, sabe? Eu brinco falando que realmente é uma montanha que a gente está escalando. E a gente está escalando essa montanha com muita dificuldade. Não é que para o homem é fácil escalar essa montanha. Eu falei isso há pouco tempo também, num depoimento que eu dei. Não é que para o homem é fácil escalar essa montanha, porque não é fácil para o homem também. A gente sabe disso. Só que as mulheres têm uns obstáculos a mais. As mulheres têm a dupla jornada, a tripla jornada, tem a casa, os filhos. Além disso, a mulher ela tem a síndrome da impostora, que mostra para ela que ela não vai conseguir. A mulher tem muitas dificuldades para subir essa montanha. E eu brinco falando que as mulheres que estão escalando essa montanha e estão chegando no topo, é obrigação dessas mulheres descer essa montanha e dar a mão para aquelas que estão lá na base e ajudá-las a subir. É responsabilidade nossa. Porque quando a gente chega no topo dessa montanha e a gente está lá, ainda minoria, no meio de um monte de homens, a gente ainda é visita, né? A gente ainda está ali de intrusa. Agora, quando a gente traz um monte junto com a gente fica tudo igual. Homens e mulheres juntos permeando o topo dessa montanha. E eu acho que é isso que a gente espera. É essa diversidade no topo dessa montanha, né? Não é tirar os homens de cima dessa montanha pra gente reinar, não. Tem lugar é pra todo todo mundo junto. Inclusive, quando a gente se junta, muitas coisas incríveis acontecem, porque a visão de mundo de uma mulher e de um homem é diferente. As experiências são diferentes. E quando a gente conecta a experiência do homem com a experiência da mulher, a visão aumenta, né? Fica muito mais abrangente. A gente consegue inovar muito mais, né? Então, a gente está nesse processo de... não que a gente tenha chegado ao topo dessa montanha, mas a gente está ali estendendo a mão para aquelas outras mulheres, porque não é vantagem para a gente também chegar lá em cima sozinho, né? A gente quer chegar lá em cima com várias outras mulheres e todo mundo junto, porque eu li no livro da Melinda Gates uma vez, chamado Momento de Voar, que diz que quando uma maioria minorizada ascende na sociedade, toda uma sociedade ascende junto com ela. Então, todo mundo ganha com a ascensão do empreendedorismo feminino. Isso me lembra, né, o lema que vocês defendem com muito carinho e beleza, que é vamos mulherar o mundo, né, Monique? Que vem disso, né, dessa visão de melhorar e mulherar, né, e gerar essa equidade mesmo, né? Garantir que os processos, né, de geração de negócios, de fusão de conhecimentos, eles não precisam ter só esse olhar, né, da competitividade, né, do oceano cheio de tubarão, né, que muitas vezes está nesse cenário econômico, né? Mas a inovação ela pode ser, sim, essa ferramenta de transformação, de conexão, formação de comunidade, até resgate de vidas e propósitos, né? Exatamente. Porque vamos mulherar o mundo não significa que a gente quer um mundo só de mulheres. Significa que a gente quer conquistar os direitos que durante muitos anos nos foi tomado aí, historicamente, né? Até pouco tempo atrás, eu não sei se há 30 anos ou algo assim, mulher não podia abrir CNPJ. Né? Então, há pouco tempo, né? A mulher pôde abrir no CNPJ. Então, vejam quantos anos foi tirado de nós, né? Então, a gente só quer recuperar o tempo que a gente perdeu. Então, mulherar o mundo é sobre isso, é sobre a gente criar as oportunidades e, mais do que isso, encorajar as mulheres a abraçarem essas oportunidades, porque muitas delas ainda não se veem capazes, né? Eu vejo muitas mulheres que falam, eu não sou empreendedora, eu só vendo roupa. Não, eu não sou empreendedora, eu sou só boleira. Não, você é empreendedora, mulher. Você é.
se veja dessa forma, ocupe esse espaço. Nós precisamos de mulheres ocupando esse espaço, né? Todos nós, a sociedade de uma forma geral. Então, mulherar o mundo é sobre isso. E é uma coisa que eu também sempre trago, é uma coisa que quando a gente está falando hoje mais para o futuro, assim, o futuro, na minha visão, não é o ou, né? É o e, né? Então, não é ou isso ou aquilo, é isso e aquilo, né? Então, é homens, é mulheres, cada vez mais inclusivo, como você disse, porque se a gente está tratando aqui hoje no nosso papo de empreendedorismo e principalmente sobre inovação, a inovação, acho que o ponto crucial dela é essa múltipla visão, é tudo, né? Então, você carece de ter esse ambiente múltiplo e diverso para que as ideias pipoquem cada vez mais e as coisas sejam cada vez melhores, né? Então, se a gente ficar sempre em guetos fechados ali... Nas famosas bolhas, né? Nas famosas bolhas, exato. Nada acontece. Agora, e hoje a gente vê um cenário hoje mudando ainda, na minha visão, ainda muito tímido, mas a mudança, pelo menos, já está sendo mais evidente, né? E eu acho que isso aqui, pelo menos... a visão que a gente tem, assim como o Pedro disse, é que vocês fazem assim, um trabalho sensacional nesse sentido hoje aqui, que é algo assim de tecer diversos elogios. Isso se reflete, né, em algo que a gente vem acompanhando também, Monique, com bastante admiração, assim, que é o teu posicionamento digital, né, e de escala mesmo na comunicação dos propósitos da Go Empreendedora. A gente sabe que você está vivendo aí um momento onde você está participando de um reality show, né, que foi uma experiência, acho que, né, transformadora também para você, porque você teve a oportunidade de se conectar com mulheres, né, de outros ambientes e outros territórios que vivem esse mesmo propósito e ampliar a sua rede. Fala um pouco de como tem sido essa abertura também das mídias, dos canais de comunicação, de massa, né, televisão e outras coisas que nós vamos falar daqui a pouquinho que estão acontecendo na tua vida, né? Onde você vem ganhando esse espaço e conquistando esse espaço não só para você, mas representando todo esse movimento, todas essas mulheres. Como que foi e tem sido essa experiência com as mídias e a comunicação de massa? Sim, eu tive a oportunidade de participar do reality show A Casa das Empreendedoras, da Rede TV. E em agosto de 2022, eu fui para Fernando de Noronha e fiquei confinada na pousada do Zé Maria. Muito chato, né, gente? Nossa, fiquei horrível. confinada. Como que você voltou, Ai, Monique? gente, foi muito difícil. Não sei como eu sobrevivi. Maçante, não foi? Alô, Noronha, leve-nos também. Zé Maria, um beijo. E eu tô levantando uma bandeira agora, gente, que foi um termo que me veio na cabeça, depois eu fui até pesquisar, alguns lugares já falam sobre isso, que é o empreendedorismo colaborativo. E o que eu quero dizer com isso? Eu sempre acreditei nessa conexão com outras mulheres, né? Que a Casa das Empreendedoras, por exemplo, me proporcionou. Eu já vou chegar na Casa das Empreendedoras, peraí. Eu vou contextualizar. Então, eu sempre acreditei nessa conexão entre as mulheres. E aí, como eu falei que eu sou uma rebelde, uma inconformada, eu sempre usei a palavra networking, né? Óbvio, desde o corporativo. Eu vou ali na empresa tal fazer um networking. Eu brincava no corporativo que eu ia tomar um cafezinho e falava, gente, eu vou na Copa fazer um networking. E eu trouxe isso para o empreendedorismo no sentido de, cara, networking é importante. Porque até falando sobre inovação, quando duas empreendedoras se juntam, gente, o que elas constroem junto sempre é inovador. É inacreditável. As collabs que elas fazem entre elas sempre é inovador. Então, assim, duas mulheres quando se unem, sai de baixo. Porque vem inovação, vem potência, vem algo que vai revolucionar o mercado. Essa fricção intelectual que faz a mágica. Exatamente, que faz a mágica acontecer. E só que aí começou a vir, né? Porque todo termo que começa a se banalizar e a se repetir muito, potencializado pelas redes digitais, começa a ficar meio esquisito, porque daí, até para fazer networking, tem que ter gestão, né, gente? Tem que ter estratégia. Networking não é só você ir ali conhecer uma pessoa. E aí eu comecei a perceber que tava rolando um networking do tipo assim, eu vou ali falar com o Pedro porque ele tem alguma coisa para me acrescentar. E já ia no interesse, né? Tem até aquela frase, quando eu falo que você vai se conectar com outra pessoa, seja interessante e não interesseiro, né? Exato. E eu comecei a perceber que o network tava muito assim, eu vou para aquele evento de networking ali para poder ver o que eu ganho, para poder ver o que isso vai trazer pro meu negócio, para vender mais, para apresentar meu produto. E eu comecei, e aí nos próprios eventos de networking, eu comecei a falar, gente,
eu quero que vocês venham para esse evento de conexão para conhecer outras pessoas, para se conectar, para construir um relacionamento produtivo antes de qualquer coisa. As consequências desse relacionamento certamente vão reverberar em financeiro para vocês, certamente vão trazer lucros, mas primeiro se preocupe com a outra, ouça, seja genuína ao ouvir a história da outra, tenha uma escuta empática, não fique só preocupado em falar sobre você e sobre o seu produto, né? E eu comecei a ver que o networking estava ficando muito assim. E aí eu mudei, falei, gente, ó, aqui a gente não faz mais networking no nosso evento. A gente vai fazer empreendedorismo colaborativo. Então você vai conhecer a outra e você vai se preocupar como vocês duas vão ganhar dinheiro juntas. Então tenho levantado essa bandeira. E eu fui para Noronha, agora eu vou cair lá. Eu fui para Noronha para fazer empreendedorismo colaborativo. Então eu fui com essa intenção, para me conectar com outras 19 mulheres, que eu jamais conheceria em qualquer outra situação da minha vida. Porque tinha mulher de Dubai, tinha mulher todas brasileiras, mas que moravam em Dubai, morava na Itália, tinha uma da Suíça e várias outras regiões do Brasil. Então, nós vivemos uma semana lá, nós vivemos algumas experiências turísticas, né, que sempre culminavam no empreendedorismo, que sempre acabavam no empreendedorismo, né, sempre tinha uma lição voltada para o nosso dia a dia. E, além disso, a gente também teve palestras, a gente teve festa, coisa chata. Gente, Diogo Nogueira apareceu no meio do nosso jantar. Que isso? Em Noronha? Em Noronha? Nossa, mas eu não queria estar nunca Pode nesse lugar, isso, né? Rômulo? De repente, eu tô lá jantando no reality show, confinado em Fernando de Noronha, super chato, e de repente começa pé na areia, a caipirinha, água de coco, Por a uma cervejinha. carioca aí. Falei, gente, é isso, nasci pra isso, mais uma vez. Muito bom, muito bom. E aí, foi isso. Nós fizemos toda a parte de gravação lá, né? O objetivo do reality realmente é mostrar essa conexão entre as mulheres e trazer aí lições relacionadas ao empreendedorismo. E ele vai ser exibido a partir do dia 4 de março, todo sábado. São 8 episódios na Rede TV, às 19 horas. E agora a pergunta agora que me ficou agora muito preocupante é como foi voltar de lá, né? Ai, gente. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, que uma semana, eu fiquei 10 dias, na verdade, que eu fui um pouco antes e voltei um pouco depois. Ficar 10 dias em Noronha, eu já tava até meio que enjoada, olha só que metida. E aí, temos que fazer um parênteses aqui, que é o momento que você está vivendo, né, hoje, né, nesse momento, né, com um posicionamento também, assim, muito orgânico, legítimo, né, que aconteceu por conta de um fato muito curioso, né, teve um fato na rede social que você comentou, né, e aí isso, de certa forma, viralizou, né, e aí eu queria que você comentasse um pouco, né, esse contexto, né, de posicionamento viral e como que você está aproveitando realmente esse momento para reforçar a bandeira do empreendedorismo, né, aproveitando de todos esses canais de comunicação e esse frenesi que você causou nas redes aí, Monique. Bom, pra contar essa história, a primeira coisa que vocês precisam saber é que eu sou uma pessoa fofoqueira. É o que dizem por aí, tá? As más línguas. Então, assim, eu sou uma pessoa consumidora de blogs de fofoca, obviamente, né? Então, né, vi aí uma fofoca em um dos blogs de fofoca que eu sigo lá no Instagram, uma das páginas. E eu fui, né? E além de ser uma pessoa fofoqueira, eu sou uma pessoa justiceira. Eu sou uma pessoa que eu sempre tenho uma opinião sobre tudo. E eu sempre sou uma pessoa que defendo o que eu acredito, e principalmente se for mulher, né? Então eu vi aí uma ocasião, né, de um cara, tal, não vamos citar nomes, que tinha começado a namorar, sendo que ele tinha rompido o relacionamento há pouco tempo e tal. E aí eu fui lá no post da ex, que estava lançando no mesmo dia uma coleção de roupas e sapatos. Todos os artistas da mídia. Exato. E coloquei assim na foto dela com o único intuito de dar uma força para ela, mesmo que eu a não conhecesse, mesmo que ela nem fosse ler o meu comentário. E eu coloquei, né, a célebre frase de Shakira, maravilhosa diva, que diz: mulher não chora, mulher fatura. E ela respondeu o meu comentário com um emojizinho com uma lagriminha e um coração. Dormi. No dia seguinte, gente, quando eu acordei... Quando eu acordei e falei, meu Deus, não sei se sou a Monique ou se sou a Anitta. Calma, acalmem-se, seguidores. Muito bom. E aí, gente,
todas as páginas de fofoca, eu que sempre fui uma consumidora, tava lá, minha carinha estampada em todas as páginas de fofoca. O pessoal printou o meu comentário e colocou como capa da notícia aí, falando que ela tinha reagido sobre o meu comentário e tudo mais. Então eu tava no Léo Dias, no Subcelebrity, estava no G-Show. No G-Show, gente, não sabe. O próximo passo só pode ser o BBB, né? Boninho, por favor. Ah lá. E aí, gente, veio uma enxurrada de seguidores novos. Algumas pessoas curiosas, outras pessoas achando que eu era uma fofoqueira, que eles iam ficar ali consumindo fofocas o tempo inteiro, e outras pessoas achando que eu era ex. Teve uma que brigou comigo e falou assim, mas por que você tá de aliança? Eu falei, mas porque eu sou casada. Você não é do triângulo aqui? Desculpa. Exatamente isso. Que loucura. E aí, gente, o meu dia começou assim. E aqueles seguidores foram vindo e eu comecei a ficar preocupada, que eu falei, o que essa galera tá achando que vai encontrar aqui? Então, vamos transformar esse limão numa limonada, né? Já que eu não viralizei pelos motivos pelos quais eu sou especialista, pelo meu trabalho, já que eu viralizei por uma fofoca, não vamos desperdiçar uma fofoca, né? Mas foi defendendo as mulheres. Exatamente. Eu sempre soube que um dia a fofoca ia me levar a algum lugar, gente. Eu sempre soube. É tarde de falarem que não. Mas essa certeza eu tinha guardado dentro de mim, né? E aí, eu comecei, a primeira coisa que eu fiz foi, minha primeira estratégia foi ir para os stories, me apresentar para essas pessoas que estavam chegando e falar para elas o que elas iam encontrar ali. Meu objetivo com isso era, dessas 600 pessoas, eu tenho certeza que tem uma mulherada empreendedora aqui, que é meu nicho. Então, a minha primeira função foi, galera, mulherada empreendedora, é aqui que vocês têm que ficar, porque aqui eu vou ajudar seu negócio, eu vou falar de vendas e tudo mais. Puxa a cadeira, senta aí, tamo junto, vamos crescer, vamos faturar. E aí, eu comecei a receber um monte de mensagens no direct, me apoiando, me elogiando, falando que vieram pela fofoca, mas ficaram pelo conteúdo. E comecei a receber também um bando de haters. Dizem que quando você começa a ter haters é porque você tá no caminho certo, ficando famoso na internet. Daí. É, porque tá incomodando alguém, né? Gente, desculpa aí, tenho haters. Eles são a prova do seu sucesso. Eu tenho print também. Então, começou a vir uns haters, né? As pessoas que falaram, como assim mulher não chora? E tal, pessoas que não entenderam o contexto da situação e nem porque eu coloquei aquela frase ali. Claro que mulher chora, né? Até tentei me explicar para alguns, mas depois eram tantos que eu desisti. Enfim. E aí eu falei, legal. Quando você tem uma oportunidade, principalmente no digital, é tão difícil a gente conseguir essa visibilidade tão grande no nível nacional, no digital. A gente que produz conteúdo, a gente sabe disso. A gente faz reels, a gente faz infoproduto, a gente edita vídeo, a gente faz conteúdo, estuda e tudo mais. E legal, a gente está ali alimentando nossa audiência, está sendo útil para alguém. Agora, viralizar por isso é muito difícil. E aí eu consegui uma brecha, é como se fosse uma janela que se abriu. Por quais motivos? Não interessa. O que eu vou fazer disso? O que eu vou fazer desse limão? Uma bela de uma limonada, porque na minha casa limão não fica murchando na fruteira. Isso Ele aí. vira suco. Foi mais uma vez que a vida te chamou. E aí, Monique, você vem? Vou. Bora. Nunca falo Sabe não. dirigir, Monique? Sei. Fiz comédia da situação, porque meu empreendedorismo ele é leve, ele é cheio de risada, ele é fluido. Então, podem me chamar de Monique Rubens Abraão. Fizeram meme com montagem com a minha cara, fui pro Instagram, fiz graça com isso. E no final do dia, lancei um produto digital que se chama Mulher Fatura, fazendo uma alusão à minha frase, que é um produto digital com vendas, que é a minha especialidade. Eu pensei, bom, tem esse monte de mulher aqui, como eu posso ajudá-las? O que eu tenho de melhor? Né? Qual é a maior dor de mulher empreendedora? Vendas. Então eu vou pegar tudo que eu sei sobre vendas, tecnicamente, e de toda a minha bagagem, de toda a minha experiência, vou consolidar isso num passo a passo e vou ajudar essas mulheres a faturarem, já que elas estão aqui por um comentário. Então, mulher, chega de ficar chorando porque você não vende, porque mulher não chora, mulher fatura. Então eu lancei esse produto no final do dia. E o ponto mais importante disso tudo, dessa estratégia, eu recebi muitos elogios com relação ao meu posicionamento e o que eu fiz disso que aconteceu, né? Principalmente do nome do produto, que eu lancei um produto, então ficou todo mundo assim, meu Deus, não acredito, que incrível e tal. E eu acho que o grande diferencial é algo muito simples, mas foi a agilidade.
Foi o ponto principal. As coisas vão acontecer na nossa vida, no nosso dia a dia, sem que a gente possa prever. A gente não pode prever nada, né? A gente só pode prever a morte. O resto a gente não pode prever. E a gente precisa estar pronta para agir rápido quando algo acontecer. O que vai ser esse algo? Não sabemos. O que a gente vai ter que fazer? Não sabemos. Mas a gente tem que estar pronta. É como se a gente vivesse numa guerra e a gente tem que estar com as nossas armas em punho. Pronta para poder não matar o leão, porque eu não acho que a gente tem que matar leão nenhum, a gente tem que ser o leão. Mas pronta para a guerra. Pronta para o que eu vou fazer com o que vai acontecer comigo hoje, né? Assumir as rédeas da tua vida. É realmente o protagonismo. Eu acho que essa é a palavra. Então, quando você assume o protagonismo da tua vida, da tua carreira e do teu negócio, pode acontecer o que for na tua vida, no teu dia, que você vai saber transformar aquilo em algo bom para você. Porque nós somos as únicas responsáveis por transformar a nossa vida e conseguir alcançar os nossos objetivos. Então, se a gente não assumir esse protagonismo, ninguém vai fazer a nossa parte. Eu falo muito isso para as nossas clientes. Minha amiga, ninguém vai fazer a tua parte. Se você não entendeu que você é a única responsável por levantar daí e agir, eu não sei mais o que vai te fazer levantar daí. Então, eu acho que ontem o grande diferencial foi protagonismo com a agilidade. Esse curso não poderia ter sido lançado outro dia. Ontem eu consegui aí uns 700 seguidores, né? Eu estava com 5 mil e pouquinho, agora estou com 6.400 e meus stories estavam com visualizações de 5 mil. Isso nunca aconteceu antes. Quase 100% dos meus seguidores viram meus stories ontem, fora um monte de gente que não seguiu e que viu os stories. Então, não podia ser outro dia, né? Hoje já está 700 aqui. Tinha que ser ontem. Então, é simplesmente você entender que você tem a responsabilidade de fazer o que precisa ser feito. Com inovação, com visão de futuro e com rapidez. E com essa mentalidade de crescimento hoje, você caminha para o novo estágio, que é a possibilidade realmente de entregar isso em escala maior num formato de infoproduto, né, Monique? Você e a Bia Altafim, que, né, nos acompanha aí também, em breve vai estar por aqui, viu, Bia? Né, pra não falar, vai fugir da gente também, não. Volte logo dessa Itália aí. Né? Então hoje vocês estão passando para esse próximo nível, né? Sim, e esse próximo nível, ele é muito importante pra gente, porque quando a gente fala que a gente quer mulherar o mundo, isso inclui literalmente todas as mulheres, né? A gente não quer ficar atendendo uma bolha empreendedora. A gente quer atender as mulheres que estão fora dessa bolha. A gente quer atender as mulheres que nunca sonharam em empreender, que precisaram empreender porque perderam seus empregos na pandemia, perderam seus empregos por conta da maternidade, que infelizmente isso ainda acontece. Mulheres que são provedoras do seu lar, com famílias de 5, 6 pessoas, que moram nas comunidades, que não têm o dinheiro para investir numa consultoria, numa mentoria com a gente. Então, o infoproduto consegue viabilizar o acesso a essas mulheres. Eu consigo ter um ticket menor para que elas possam também transformarem os seus negócios com a nossa ajuda. Porque o nosso trabalho, ele não deve ser só para uma bolha. Se a gente quer mulherar o mundo, a gente precisa conseguir abraçar todas as mulheres empreendedoras, porque todas elas têm as mesmas dificuldades, os mesmos sonhos e merecem transformar os seus negócios. Isso é um propósito de vida muito lindo, Monique. Falando de infoproduto, né, Rômulo? Vamos aproveitar a oportunidade para falar aqui da estrutura do Labcast, né? Nós estamos aqui, né, produzindo, compartilhando inovação nessa estrutura, né, do estúdio Labcast, que é uma produtora de infoprodutos. O Labcast oferece esse suporte para nós e uma rede de empreendedores que se apoia no Labcast para acelerar o seu posicionamento de marca, escalar o seu conhecimento, formar realmente a sua comunidade, né, com suporte do Labcast desde o planejamento, a produção e a pós-produção, né, Rômulo? Não, com certeza. E tudo isso com um empenho fenomenal e um cuidado minucioso, né? Desde a pré até a pós-produção e divulgação e elaboração de todas as copies, tudo que tange um infoproduto aí, o Labcast tá aí para te atender e para te fornecer produtos assim maravilhosos, né? Então fica aí o recado também, se você quer produzir o seu infoproduto, acelerar o seu posicionamento de marca, formar a sua comunidade, seja bem-vindo e acesse aqui o Labcast conosco. Monique, quero aproveitar então, né, te agradecer por esse papo super especial, né? Foi uma troca
muito potente, muito rica, assim, poder, né, te conhecer nessa dimensão pessoal mais profunda, ter acesso à tua história, né, e ver realmente o quanto, né, o teu propósito brilha o olho, você tem uma energia incrível, né, e mostra realmente para nós que você tem uma missão, né, de transformar isso e abrir o caminho para outras mulheres, né, e você faz isso, né, com muita força, muita vitalidade. Então, a gente tem certeza, né, que esse teu episódio vai inspirar muitas outras mulheres, né, não só buscarem, né, o seu suporte, mas olharem para esse universo da inovação, do empreendedorismo como ferramenta de empoderamento. Muito obrigado pelo papo, pela super conexão, pela sua amizade também em especial e por compartilhar tanto conosco aqui, viu? E também com a tua energia, que é algo cativante também e contagiante, né? Então, acho que tudo que a gente conversou hoje, o pouco que a gente conversou aqui, que com certeza é um milésimo, um cacagésimo do que você tem ainda para ensinar e passar para as pessoas, né? Mas acho que esse papo foi muito elucidativo, muito gostoso de ouvir. E como eu disse, acho que essa tua energia é cativante. Espero que cada vez mais ainda as mulheres também se espelhem em você, para não só com todo esse conhecimento que você tem, que você mostra que você tem também, né? Mas também com essa energia, com essa tua vontade de fazer, que isso é algo que também que as pessoas tem horas que dá aquela fraquejada, mas faz parte, né? Sim. Como você mesmo disse, tem aquela parte que você, ou como diz, né? Ou você foge ou você luta, né? Então hoje a gente já não tá no tempo de fugir mais. Não. Agora é só para frente, não tem mais ré, né? Agora é só para frente. Né? Então acho que essa energia tua é tão cativante assim que vai com certeza aqui ajudar mulheres, homens e todas as pessoas que estiverem ouvindo, todos os seres das galáxias distantes e vão se pegar aqui nessa energia tão legal e tão gostosa que foi aqui nesse nosso papo mesmo. Muito obrigada, meninos. Foi muito gostoso. Eu nem vi o tempo passar, na verdade. A gente ficou num papo gostoso aqui, né? Foi muito bom. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, né? De falar um pouquinho sobre o dia a dia, sobre como que é um empreendedorismo feminino ali na prática. Tem muita coisa para melhorar ainda, muita coisa para mudar. Eu não espero nem que fique tudo 100% bom comigo, mas eu espero deixar um legado para as próximas gerações, né? Para minha filha, por exemplo. Eu tenho uma filha, Alice, e hoje você pergunta para ela o que ela quer ser quando crescer, ela fala empreendedora, né? Que lindo. Quando que uma criança falaria lá atrás, na minha infância, eu não sabia nem o que era isso, né? O que é ser empreendedora? E hoje a Alice fala, mamãe, eu quero ser empreendedora quando eu crescer. Né? Isso é um legado, é algo que eu vou deixar para além de mim, para minha filha, para as minhas netas, e eu tenho certeza que elas não vão viver mais todas as dificuldades que a gente viveu até aqui, todos os obstáculos que a gente enfrentou. Então, eu fui falar sobre empreendedorismo na escola da minha filha uma vez e eu falei para as crianças assim, gente, empreender é o seguinte, o que eu faço no meu trabalho? Eu sou uma super-heroína com superpoderes e eu ajudo mulheres a se transformarem em super-heroínas. E ficou todo mundo assim, nossa! E a Alice ficou, a minha mãe! Hoje eu chego na escolinha e fica todo mundo, oi, tia super-heroína! Então, assim, é interessante a gente trazer essa visão para as crianças, para que elas possam ter essa possibilidade de escolha quando elas forem adultas, sabe? Principalmente as meninas. Então, eu acho que o Vamos Mulherar o Mundo vai muito além de mim, muito além das mulheres que estão aqui hoje, muito além das mulheres que eu ajudo. Vamos Mulherar o Mundo tem a ver com Alices, com Luísas, com Marias, com Marinas. Eu acho que o melhor da tua fala, para a gente fazer esse fechamento, assim, é o que a gente estava falando antes de propósito, né? Sim, talvez, eu acho que o próximo passo hoje não é o propósito, assim, e sim o legado que você quer deixar, né? Que igual você falou, essa conexão assim com a tua filha, assim, é algo maravilhoso, né? Algo lindo mesmo da criança hoje olhar e falar assim, mãe, quero ser empreendedora, né? Então, esse legado é algo que enfim, não tem valor também, né? Com certeza. Coisas que não tem preço, né, Romulo? Monique, quem quiser, né, conhecer um pouco mais do teu trabalho, se conectar com você, com a Bia, com a Go Empreendedoras, quais são os canais
de comunicação aí? O nosso Instagram é o Go Empreendedoras, Go Empreendedoras, tudo junto. O meu Instagram é Monique Lepletier, né? Eu acho que vocês não vão achar, porque vocês não vão saber escrever Lepletier. Tá aqui na tela, hein? Isso, coloquem na tela, meninos. E o nosso site, www.somosgo.com.br. E é isso aí, pessoal. Curta, compartilhe, deixe seus comentários aqui. Qualquer dúvida também, sempre estamos aí respondendo todo mundo. E espere aí que o próximo episódio já está chegando e mais papos legais, mais conteúdos bacanas para vocês aí. E vamos nessa. Sempre compartilhando inovação. Compartilhando inovação. Valeu, cabeça.